Boa noite a todos. Esperar mais uns 2 minutinhos só para começar. Hoje a gente vai falar sobre impostos que incidem sobre a gorjeta. Aí o Vinícius, que é o especialista em direito tributário, especialista também nessa área de alimentos e bebidas, vai falar um pouco da parte tributária, de quais são as incidências, quais são os aspectos tributários relevantes com relação à gorjeta, também quais são as oportunidades, né? O que pode ser feito se você está aplicando a gorjeta de forma incorreta. Então, mas eu acho que vale uma introdução sua, né? Falar um pouquinho sobre a gorjeta, isso é importante. Vocês estão me ouvindo? Júlia, tá me ouvindo? Não sei, Júlia, tá ouvindo. Pessoal, estão todos ouvindo aí? Sim, que bom. Boa. Bom, então vamos começar. Eu sou, para quem não conhece, sou Juliana Duarte, sou advogada trabalhista, atuo mais de 15 anos nessa área, com foco, né, em bares e restaurantes e hotéis. Trabalho já há muitos anos nessa categoria, desenvolvendo negociações coletivas ou até mesmo defendendo as empresas contenciosamente ou até no consultivo também. E hoje a gente vai falar sobre os impostos que incidem ou não sobre a gorjeta, para que o empresário possa não só utilizar e aplicar a gorjeta corretamente no seu estabelecimento, mas também para que ele saiba quais são os impostos que recaem sobre a gorjeta. Recentemente, né, eu atendi uma dona de uma empresa, a Adelaide, e ela me disse que tinha parado de cobrar gorjeta porque ela estava muito caro, porque estava incidindo sobre horas extras, adicional noturno, aviso prévio. Aí eu disse, não, claro que não, está errado. Então, através da informação, foi possível que ela, né, fizesse a correção do seu procedimento interno na empresa, junto à contabilidade, para passar a pagar não só impostos, mas reflexos incorretos, que ela vinha pagando incorretamente sobre a gorjeta. Então eu vou falar um pouquinho da parte trabalhista e o Vinícius vai falar também um pouco depois sobre a questão dos impostos. Então quem tiver perguntas, escreve aí, vai escrevendo e no final a gente responde, né? Isso aí. Quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, faço parte também do grupo da DPCL, também sou um dos membros do IBGEM. Venho aí, vocês estão me vendo? Eu falo baixo, gente. Vim aí com esse projeto junto com a Juliana, os outros membros, para tentar passar um maior número de conhecimento aí pro pessoal. A gente sabe que o mercado de bar e restaurante tem sofrido muito com essa pandemia. Então a ideia é que durante esse período sejam só informações aí para os restaurantes, né? Mas é claro que o escritório sempre faz de tudo, mas a área de bar e restaurante, acho que esse é o momento de apoiá-los e trazer mais conteúdo aí para vocês. Vai lá, Ju. Bom, então, na última live eu falei um pouco sobre a gorjeta, sobre a lei da gorjeta, sobre o que consta na CLT sobre a gorjeta e também um pouco da Convenção Coletiva aqui de São Paulo. Embora tudo que eu falei naquela aula sirva para todo o Brasil, porque a lei da gorjeta é uma lei ordinária que complementou aí, fez algumas alterações na CLT. Portanto, a empresa que pratica a gorjeta no seu restaurante, no seu bar, e é importante lembrar, gente, que a gorjeta pode estar em outros lugares também, né? Salão de cabeleireiro, lava rápido, em muitos lugares a gente vai e tem o hábito de conceder a gorjeta. E como o empresário deve lidar com essa gorjeta? Então a lei deixou muito claro de que incide, já dizia, né? Que incidia, né? Como foi? Sumiu. Ela forma a remuneração do empregado e não o salário. Eu vou falar um pouco disso também, porque isso envolve a parte tributária. E quais são os reflexos, como o empregador deve tratar essa gorjeta. Então a inovação da lei da gorjeta é de que sobre o montante arrecadado pelo empresário ao longo do mês, ele pode fazer uma retenção de 20% ou de 33% para reflexos dessa gorjeta em férias, 13º, Fundo de Garantia INSS. Então, quem tem dúvidas sobre esse procedimento da gorjeta, de como deve ser feito,
volta lá, assiste a live da semana passada e também, se ficar mais alguma dúvida, manda mensagem aí no nosso Instagram que eu respondo. Portanto, o que vínhamos falando é que a partir, né, então, da correta aplicação da lei, a gorjeta do funcionário passa a integrar sua remuneração, o que faz com que essa gorjeta tenha reflexos em férias, 13º, fundo de garantia e INSS. Só sobre essas 4 verbas, tá? Então a gorjeta ela não é salário. Por que ela não é considerada salário? Porque salário tem salário serve de base de cálculo para outras verbas, como horas extras, adicional noturno, aviso prévio. Então é muito importante distinguir que a gorjeta ela não integra o salário, mas sim a remuneração. Isso faz muita diferença. Essa Adelaide que eu atendi esses dias, ela e a contabilidade estavam tratando a gorjeta como salário. Então, a base de cálculo da hora extra dela era maior, do adicional noturno, e aí, de fato, a conta não fecha. Então, eu vou dar um exemplo de um empregado que ganha R$ 1.500 de salário e ganha mais R$ 1.500 de gorjeta. Quando a gorjeta não está incorporada à remuneração dele, esse empregado ele tem a base de cálculo de tudo com base em R$ 1.500. Então, as férias dele vão ser com base em R$ 1.500, o 13º, o fundo de garantia e o INSS. Só que esse empregado, ele tem uma média remuneratória mensal de R$ 3.000, ou seja, ele tem um padrão de vida de R$ 3.000. Só que, quando ela não está no limite, né, corretamente aplicada, esse empregado vai ter uma aposentadoria com base em R$ 1.500 e todas essas outras 3 verbas com base em R$ 1.500. Então, a correta aplicação da lei é incorporar esses R$ 1.500 à remuneração do empregado, ou seja, as férias, o 13º, fundo de garantia e INSS vão ser calculados com base em R$ 3.000, tá? Então, como é que o empresário vai fazer isso? Se ele arrecadou lá, vamos imaginar, R$ 10.000 de gorjeta no mês. Ele vai fazer uma retenção de R$ 2.000, se ele for optante pelo Simples, ou seja, 20%, ou uma retenção de R$ 3.300 se ele for lucro real presumido. Para que a lei autoriza essa retenção? É importante deixar muito claro que esse dinheiro não vai para o empresário, não. Vai exatamente para pagar o reflexo que a incorporação dessa gorjeta na remuneração gerou, ou seja, o valor maior que vai ser pago de férias, 13º, fundo de garantia, está incluído aí, vai ser suportado por essa retenção. A retenção só pode acontecer, gente, se a empresa estiver pautada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Fora isso, se ela não estiver nessa situação, né, protegida aí por um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, a retenção é indevida, né? Ela não pode fazer essa retenção e ela corre o risco no futuro de ter que devolver para os empregados, através de rateio, esse percentual retido. Então, a primeira consideração muito importante aqui é que tem que estar respaldado em acordo ou convenção coletiva para que a retenção esteja autorizada por uma assembleia realizada pelos empregados, aonde foi pactuada, inclusive, a forma de distribuição. Se eles vão distribuir por pontos, se o salão vai receber pontos maiores do que o salão vai receber mais do que a cozinha. Todos os critérios, tudo que gira em torno da gorjeta vai ser decidido nesta assembleia, pautada ou em um acordo coletivo ou em uma convenção coletiva. Por isso que eu sempre indico que as empresas façam as assembleias. As assembleias, quando a empresa tiver mais de 60 empregados, elas vão fixar 2 empregados com estabilidade para fazer parte de uma comissão de fiscalização. No caso da empresa ter menos de 60 empregados, algumas convenções coletivas, como acordos coletivos, também pressupõem a existência de 2 pessoas para ser a fiscalização junto com a empresa do rateio e do manuseio dessa gorjeta. Então, essa comissão, geralmente formada por 2 empregados, pode ser mais? Pode. Ela é justamente a interlocução dos empregados com a empresa sobre qualquer assunto de gorjeta. Então, algum funcionário vem, eu acho que a minha gorjeta está menor esse mês, está errada. Ela vai direto na comissão, nesses 2 empregados eleitos por eles mesmos, para tirar suas dúvidas com relação à gorjeta. E então, o que eu oriento sempre é que se façam relatórios mensais. Então, mensalmente a empresa vai fazer um relatório de quanto ela apurou de gorjeta, de quanto ela reteve e a forma da distribuição. E esse relatório é importante que ele seja assinado mensalmente pela empresa e pelos 2 funcionários da comissão de fiscalização.
Eventualmente, no futuro, fica muito mais fácil esclarecer para o empregado por que durante 12 ou seja qual for o tempo do contrato dele, a gorjeta foi corretamente apurada e dividida e paga a ele, tá? O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a rúbrica, a forma como essa gorjeta vem no holerite do empregado. Ela não pode estar somada ao salário, ela tem que estar com a rúbrica gorjeta, gorjeta concedida. Então, se esse funcionário do meu exemplo recebeu R$ 1.500 de salário e ele recebeu R$ 1.500 de gorjeta, tem que vir lá discriminado, gorjeta R$ 1.500. Que aí vai formar a remuneração dele para o cálculo das demais verbas. Então, o primeiro ponto que você deve checar na sua empresa, checar com o seu contador, é se a gorjeta está servindo de base de cálculo só para férias, 13º, fundo de garantia e INSS. Se ela estiver servindo de base de cálculo para horas extras, adicional noturno, aviso prévio, significa que ela está sendo tratada incorretamente. Ou seja, ela está sendo tratada como salário, quando na verdade ela é remuneração. Esses são os principais pontos que, atrelados quando corretamente aplicados no holerite, vão gerar os efeitos que o Vinícius vai falar um pouquinho para vocês, que é da parte tributária. Isso aí, gente. Pequenos detalhes no holerite podem desonerar a sua folha aí, né? Falar um pouquinho da gorjeta, a história dela é bem antiga. O fisco sempre disse que incidia imposto sobre gorjeta. Durante muito tempo, a posição da Receita Federal era de que deveria incidir imposto sobre a gorjeta. Entendia que gorjeta fazia parte do faturamento. Foi uma luta do contribuinte por muito tempo. O TRF4 entendia o contrário, o TRF3 entendia favorável para o contribuinte, tinha ali umas câmaras divididas. E aí veio a reforma trabalhista de 2017 e deixou expressamente ali de que com relação aos impostos federais, não incide imposto sobre a gorjeta. Esse é um ponto. Deixou claro que gorjeta não é faturamento. A partir de 2017 estava na CLT, que é um absurdo, devia ter uma lei específica, né, para isso, mas estava lá expressamente de que a gorjeta não incide os impostos. Beleza, um ponto. Com relação ao estadual, o que a Fazenda entendia? Desde 2010, o CONFAS já era favorável ao contribuinte sobre a não incidência da gorjeta, o ICMS sobre a gorjeta, né? 3,2, que excluía da base de cálculo a gorjeta. Tá bom. Até aí ficou, durante um bom tempo, 10% não se tributava, surgiram as ideias do excedente a 10%, mas tudo bem. O que acontece? O que a gente tem visto no dia a dia, no operacional do empresário? Ele não lança a gorjeta como serviço na nota fiscal. E aí fica impossível do contador saber que ali tem uma parte de gorjeta. Quando ele vai receber sua nota fiscal para fazer o fechamento do mês, ele vai jogar para tributar a gorjeta. Então tem que estar detalhado lá, serviço, gorjeta, alguma coisa relacionada à gorjeta tem que estar na nota fiscal. A minha sugestão sempre é que a pré-conta, que é a conta que vai para o cliente, vá como gorjeta sugerida. E na nota fiscal, utilize a expressão gorjeta concedida, porque às vezes o cliente ele pode pagar mais do que 10% ou mais do que o sugerido. E hoje existe a possibilidade, né? Já existia antes, de se sugerir mais do que 10%. Então sugerir 11, 12, 13, tem gente que sugere 15, né? Fora do Brasil tem lugares que sugerem 18, né? Exatamente. Aí entrou essa discussão no Simples Nacional, se o Simples Nacional também teria esse benefício, né? A partir de 2017 ficou sedimentado de que todo mundo deve excluir da base de cálculo a gorjeta. Ponto final. Anterior a isso, existia uma discussão grande. Muitas empresas foram fazer solução de consulta na Receita Federal e ficaram vinculadas àquilo, ou seja, tiveram que tributar. Então, por questões estratégicas, muitos empresários se excluíam da base de cálculo e deixavam a remuneração, porque uma hora o governo teria que se manifestar nesse sentido. O tribunal estava sendo lotado de ações discutindo sobre o assunto e a Receita Federal esmagando o empresário. Não faz nenhum sentido uma gorjeta que não é do faturamento da empresa, não vai para o bolso da empresa, não vai para o bolso do empresário, vai diretamente pago para o empregado. Anterior a 2017, qual era a prova do empresário? Se eventualmente o fisco batesse na porta. Você não está tributando a gorjeta. Não, mas a gorjeta é dos meus funcionários. E aí existia uma dificuldade de provar de que aquele valor foi pago pelos funcionários. Então veio a CLT, né,
toda reformulada. Depois veio as convenções coletivas que começaram a se dar mais seriedade à gorjeta. Então, empresas de 2017 para frente tinham total segurança de excluir a base de cálculo. Anterior a isso, somente o ICMS. No Simples Nacional, o que nós temos ali de impostos federais que incidiam sobre a gorjeta anterior a 2017? PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS, né, que é a CPP no Simples Nacional, e só. O ICMS deveria ser excluído. Mas poucas empresas faziam isso. No dia a dia nosso, a gente vê muita empresa ainda tributando a gorjeta. Então saibam vocês que de 2017 para frente, vocês já deveriam excluir isso da base ou recuperar esses impostos, né, que você pagou maior nesse período. Então acho que são dois pontos importantes. Agora eu vou falar uma situação aqui, ó, que antes de... Então dá para recuperar, se pagou errado, dá para recuperar. Dá. Março de 2017 para frente, vale a pena analisar. Né? E administrativo, isso? Administrativo também, coisa rápida. E se for optante, como é que é o crédito do empresário nisso? Optamos pelo simples, 30 dias úteis na conta da empresa e lucro presumido, lucro real, você consegue ir compensando, né, com os pedidos de compensação, retificando as obrigações acessórias. Que é muita diferença, né? Se o empresário faturou 100 mil reais e 10 mil reais de gorjeta, então ele deveria pagar imposto sobre 100 mil reais e não sobre 110 mil. Exatamente. Então, se aconteceu isso, é importante que altere, retifique para parar de pagar imposto sobre, por exemplo, esses 10 mil reais, que já faz uma grande diferença, né? E recupera o que pagou antes de 2017 para frente, exatamente. Entendi. E aí você ajusta também, né, as suas notas fiscais corretas para que o seu contador, coitado do seu contador, que você deve culpar ele, né? A culpa é do contador sempre, mas não. Se você cadastrar isso errado, fica difícil do contador fechar isso de forma correta. Isso é muito importante. Eu acho que com relação à gorjeta são esses detalhes, né? Ficar falando de história aqui da gorjeta não adianta, vamos viver para frente aqui. Então, empresários fiquem espertos, excluam da base de cálculo os valores recebidos de gorjeta. Ponto. O que eu vejo, estou vendo já o fisco se posicionando contrário ao contribuinte com relação à gorjeta. As empresas que cobram acima de 10%. Isso eu já tenho visto o fisco estadual se manifestar, porque o regulamento do ICMS ele é expresso de que a gorjeta não incide sobre 10%. Então eu já vi solução de consulta onde o fisco descaracteriza os 10% e tributa tudo, os 12%, e já vi solução de consulta de outras delegacias onde o fisco tributa o excedente. Então se vocês, restaurantes, cobram acima de 12%, tenham ciência, provisionem, se planejem, de que eu acho que daqui a um tempo o fisco vai questionar. Mas dá para discutir. Não, tem pano para manda, né? Mas porque a natureza jurídica da gorjeta não importa se é 10, 11, 12. Exato, só que ele pensa, pô, esse 2% foi para onde? Foi para pagar o quê? Se 10% que a discussão se existiria tributação sobre a retenção. Mais ou menos, porque os 2%, por que ele coloca 2%? Para equilibrar a relação com o empregado, certo? Então isso aí já é uma questão discutível. Pô, se a lei te deu 10, você colocou 12, então vamos analisar. Então, o Fisco Federal ainda eu não achei julgado, não identificamos nenhuma solução de consulta nesse sentido, de que eles irão tributar o excedente a 10%. Mas por hora não, né? Não, por hora não, mas eu acho importante vocês da gestão tributária aí, fiquem atentos, cobram acima de 12, provisionem, nosso papel não é assustá-los, mas tenham isso em mente, de que acima de 10% o fisco pode dar uma enchida de saco aí, isso é bem possível. Mas desde 2017 a gente acompanha isso, porque quando começar, né, essas coisas começam a acontecer. E desde 2017 a gente não tem notícias disso. Não. Então é bom. Por enquanto o setor de bar e restaurante, apesar do Dória estar massacrando a categoria, o fisco ainda não bateu na porta deles, por enquanto. Eu não me lembro do pescado, no diferencial de 7% do pescado, muitos restaurantes sofreram com isso também. Mas essa questão da gorjeta é importante que você coloque códigos decentes. Vou passar os códigos estaduais aqui, ó. Viu? Com relação ao ICMS, o CFOP correto para que vá. Não vou escrever o contrário, né? O CFOP correto para que vá na nota fiscal, informando o serviço prestado, é o 5949. O CFOP linkado com o CSP do ICMS também, né?
CFOP, Código de Operação, Código Fiscal de Operação. CST, Código de Situação Tributária. Esse aí é o 041. Então, quando for emitir a nota, o seu sistema tem que estar parametrizado com esses dois códigos para facilitar a vida do amiguinho contador. E aí, com relação ao PIS e COFINS, a mesma coisa, o CST 08. Então, CFOP 5949 para fins de PIS e COFINS 08. Por que eu estou falando isso? Porque o contador só vai ler números. Se vocês lançarem lá, ele não vai conseguir enxergar outra coisa se não for os números. Na apuração dos seus impostos vai estar lá. A empresa X faturou 100 mil reais. Eu não vou omitir essa informação da gorjeta. Muitas empresas omitem isso. Não, declarem a gorjeta, porém num código não tributável. Essa é a forma mais segura de se declarar imposto. Com relação ao PIS e COFINS, é a mesma coisa. No Simples Nacional, você vai informar lá uma receita não tributável e no lucro presumido, lucro real, na UFD Contribuições, você vai lançar lá o CST 08 para que não seja tributável também. Quer dizer, o contador vai lançar. Tudo isso vai ter que estar na nota fiscal, senão fica tudo no olhômetro do contador. Ju, eu acho que são esses pontos. Tem a parte da tributação do empregado. Reflexo da gorjeta na vida do empregado. Foi o que justificou a retenção dos 20% e 30% também. Né? Você retém na fonte do empregado o IR e o INSS. Aí o empregado, pô, o cara pegou meu dinheiro. Vinha livre aquela gorjeta, 5 mil, 3 mil reais por mês, só que hoje a gorjeta vem com todas essas retenções. Os 20% eu considero que não seria para isso, seria para segurar a parte patronal das empresas. Né? Mas aí você na gestão, como que você faz na gestão isso? Você mostra para o seu empregado que ó, a gorjeta agora foi regulamentada, você vai perder dinheiro. O cara não entende dessa forma. Então, vocês gestores, então é importante sentar com ele e mostrar que isso tem um reflexo na vida dele, né? Na vida previdenciária. Sim, principalmente porque a lei da gorjeta também vem no momento onde se verifica que tem uma margem grande da população, principalmente dessa categoria de hotéis e restaurantes, mas como eu disse aqui, gente, tem gorjeta em outras atividades também. Mas verificou-se uma gama grande de contribuintes que estavam sonegando, porque evidentemente esse exemplo mesmo que eu dei, que o sujeito ganhava R$ 1.500 de salário e mais R$ 1.500 de gorjeta. Toda a tributação dele era com base em R$ 1.500. Quando você traz para a remuneração os R$ 1.500 da gorjeta, o que acontece é que ele, eventualmente, de acordo com as alíquotas que eu não sei de cor, ele vai pagar imposto de renda e, evidentemente, ele vai pagar INSS. Vai pagar um valor maior de INSS. Então, ninguém gosta de pagar imposto, né? Ainda mais na situação que a gente vive no país. Só que tem que tentar explicar para esse empregado o quê? Que a aposentadoria, ou seja, as verbas previdenciárias dele vão ser pagas com base em 3 mil agora, não com base mais em 1.500. Portanto, a aposentadoria dele, eventual salário maternidade, auxílio doença, acidentário, auxílio doença normal, tá? Então tem que tentar explicar para esse empregado. Em algumas empresas, o que os empregadores fizeram também era orientar o empregado através até da mesma contabilidade, de como deve ser feita essa declaração de imposto de renda, se tem alguma coisa que possa, como fala quando deduz? Dedução para restituição. Esse empregado ele não tem, né, esse conhecimento. Não tem instrução nenhuma. Eles vão precisar, porque muitos ganham acima do teto, né, para recolhimento. Né? O médio do garçom hoje no restaurante está acima de 3 mil reais com gorjeta. Sim. Então, esse cara hoje não, né, no meio da pandemia, uma das coisas que efetivamente caiu proporcionalmente ao faturamento, certamente, né? Com certeza. Eu acho que é isso, gente. Acho que eram esses os principais pontos. Exatamente 30 minutos. Que é para não cansar ninguém, né? Ficar cansativo. Se alguém tiver dúvida sobre os códigos, sobre o que a gente falou aqui hoje, ou quiser mandar sua pergunta aqui, se não, envia por mensagem que a gente responde também depois, tanto sobre a recuperação, a correção dos códigos, como deve ser lançado no Olerite, os modelos de relatório também, posso disponibilizar. Parece besteira, mas é muito detalhe que no final do mês dá um absurdo, assim, a diferença é grande. 2, 3 a 4% do faturamento é muita coisa. Sim. Então é isso. A Malu falou hoje é meio piso, o que é meio? Não, tá todo mundo suspenso, não tá? Ah, é.
Infelizmente. Sábado e domingo os restaurantes fechados. Vamos aguardar aí. Eu ouvi dizer que o Dória pode ser que ele suspenda essa última determinação. Tá todo mundo na expectativa. Ô, João Dória! Ô, João Dória! Ajuda nós, João Dória! Então, acho que é isso, gente. Então tá bom, gente. Obrigado pela presença aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem aí pra gente no inbox. O Vinícius gostou de fazer live? Tô adorando esse negócio de live. Então tá bom. Beijo. Valeu, gente. Você precisa desligar. Como é que faz aqui? Um X. Aqui?